Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Ele é considerado como chifre pequeno no texto de Daniel, capítulo 7, porque antes do surgimento dele aparecem primeiro 10 chifres. Isso. Porque ele está comparando com o tamanho dos 10. Ele só chama ele de chifre pequeno porque os 10 que aparecem primeiro, obviamente, são maiores do que ele. Então, esses 10 reis são aqueles que vão formar o reino que a gente chama de reino do anticristo. Não é ele quem idealiza, que traz as soluções, Sim. o poderoso, o bam. Ele é um homem magnético que resolve todos os problemas, atrai todo mundo, tem o poder, não é nada disso. Os 10 reis criam, estipulam, têm aliança, a ideia, formam tudo. O anticristo veio e diz: rapaz, gostei, vou me meter. Aí ele tardiamente surge no meio dos 10, ele não é convidado, não faz parte da formação original, ele se mete de gaiato, ao entrar 3 se opõem a ele, ele acaba prevalecendo sobre os 3, ele derruba os 3 que queriam impedir que ele entrasse, né? A entrada dele derruba 3, ele assume a liderança de um reino que não foi ele quem idealizou. Então ele é chamado de chifre pequeno porque os reis que vão formar o reino, o império, são maiores e mais importantes do que ele. Aí ele é chamado de chifre pequeno. Quando ele, né, é mencionado em Daniel 9, fazendo aliança com muitos, ele já assumiu a liderança desse reino. E essa aliança que vai ser formada por ele é de 7 anos. Então, antes dos 7 anos, ele já tem que ter derrubado os 3, tem que ter assumido a liderança do reino, para poder representá-lo e fazer a aliança de 7 anos. Então, não pode ser na metade, entendeu? Ele só pode fazer aliança com Israel de 7 anos quando ele assumir a liderança desse reino. Aí ele pode, como representante, dizer: bora fazer uma aliança. Eu quero permitir vocês construir o templo de vocês aí e mais um bocado de coisa aí que eu quero combinar com vocês. Ele só pode vir como representante desse reino, que não é ele que vai formar, depois que os 10 reis tiverem surgido, feito aliança e criado esse reino. Aí ele não vai usurpar, não vai se meter no meio e vai assumir a liderança? Isso. Aí ele pode, como representante, fazer os 7 anos de aliança. Então, os 7 anos só começam depois que o anticristo surge. Ou seja, que ele se torna o líder do reino. Mas ele só surge depois que o arrebatamento acontece. Pelo que diz em 2 Tessalonicenses 2. Depois da retirada. Que segundo o texto, não tem como o iníquo, o filho da perdição, o chifre pequeno, o anticristo e outros nomes que ele recebe, vários outros títulos, ele não tem como surgir antes da retirada da igreja. Porque é a presença da igreja que o detém, que o impede, que se repete aqui no texto de 2 Tessalonicenses, né? No versículo 6, no versículo 7, no versículo 8. Ou seja, algo o detém. Porque ele diz assim, não fiquem perturbados com essa pregação que o povo está fazendo aí, dizendo que a tribulação começou, o dia do Senhor começou. Porque o dia do Senhor não vai começar, a tribulação não vai começar, sem que primeiro venha a retirada do corpo de Cristo da terra, né? Aí se manifeste o anticristo, aí a tribulação começa. A retirada do corpo de Cristo da terra é a palavra apostasia. Na verdade, ele está falando da retirada ou da partida, né? Que é a palavra apostasia, retirada ou partida. Fazendo uma menção, porque ele diz assim, quando ele terminar esse capítulo 2, vai dizer: você não lembra que eu falava isso quando estava com vocês pessoalmente? Aí você e falei na primeira epístola, ele diz aqui, né? Aí quando você vai na primeira epístola, procure qualquer coisa que ele diga sobre o arrebatamento depois da tribulação. Não tem. Mas tem um arrebatamento antes da tribulação. Porque ele fala no capítulo 4, nós seremos arrebatados. Aí depois ele diz, eles de modo algum escaparão. Ou seja, no capítulo 4 ele fala do arrebatamento e se inclui. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses ele fala da tribulação e se exclui, dizendo, eles de nenhum modo escaparão. No capítulo 4, antes do 5, ele disse, nós seremos arrebatados. Então, o arrebatamento, na primeira epístola, é antes da tribulação. Eu separo 2 coisas aí. A primeira coisa que eu separo é o anticristo do homem da iniquidade e separo essa parte aí que ele fala assim, quando Paulo fala isso, né? Eles de forma alguma escaparão, eu já acho que esse ponto aí já é a ira e não a tribulação. Mas a tribulação é a ira, né? Porque se você for parar para pensar... ele não está falando das tribulações da vida, né? Isso aí todo mundo vai passar sempre. Não, de sabores da vida não, estou falando perseguição mesmo. A tribulação escatológica, né? Esse período, ele tem 2 momentos.
Parece que o primeiro é chamado de princípio das dores, lá em Mateus 24, e o segundo momento é a grande tribulação. Mas a tribulação são 7 anos completos, que vai piorando cada vez mais. Isso. A descrição dos acontecimentos da tribulação estão muito bem definidos lá em Apocalipse, com o rompimento de 7 selos, o ressoar de 7 trombetas e o derramamento de 7 taças, mostrando uma intensificação. Não é, ou seja, a tribulação só começa... Não, a tribulação é a ira de Deus, desde o primeiro momento. Tanto que lá em Apocalipse capítulo 6, quando fala do rompimento do 6º selo, ele diz que chegou o momento da ira de Deus, né? Ele fala das estrelas caindo pela terra, o céu ficando preto, a lua, o sol e tal. Do 6º selo. Ou seja, é uma ordem cronológica em sequência. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Muita gente pensa que a ira só se manifesta nas taças, porque são chamadas de taças da ira. Da ira, isso. Mas quando você vai observar Apocalipse 6, que fala do 6º selo, já está falando da ira. Lá no começo da primeira fase, nos 7 selos. Porque, na verdade, a ira de Deus se manifesta por meio de Satanás e por meio do anticristo. Essa interpretação que tenta distinguir a tribulação da ira, eles acham assim, que a igreja sofre a tribulação por causa da perseguição de Satanás e do anticristo. Isso. Mas não é a ira de Deus. Só que o pessoal se esquece que a ira de Deus se expressa através de Satanás e através do anticristo, que é justamente o padrão que Deus usa no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel estava em rebeldia, Deus levantou Nabucodonosor justamente para puni-los. E o texto do Antigo Testamento diz: ele é o braço da minha ira para punir essa nação rebelde sem Deus. E ele vai levantar tanto Nabucodonosor como vai levantar a Assíria. Ele menciona, né, a Assíria primeiro e depois Nabucodonosor da Babilônia. O anticristo é apenas uma repetição do mesmo padrão. É um mesmo homem pagão, de uma nação pagã, que vai ser levantado como o braço da ira de Deus para punir o povo de Israel, do mesmo jeito que aconteceu com o Império Assírio e com o Império Babilônico. Curiosamente, em Miqueias 5:5, o anticristo é chamado de o Assírio. Né? Porque provavelmente ele vem da mesma região e também será uma espécie de repetição profética, que é o que o pessoal costuma chamar de dupla referência profética, do que aconteceu na época do Império Assírio. É a mesma coisa se repetindo mais uma vez. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.